Olá pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês estão assistindo esse vídeo. Vamos dar continuidade às nossas aulas de métodos de lavra de minas subterrâneas e hoje a gente vai falar sobre os métodos de lavra da classe 2, da classe dos métodos com suporte artificial. Na aula passada a gente falou nas aulas, das duas aulas passadas, a gente falou dos métodos com suporte natural, sem suporte artificial ou sem suporte, né? Que a gente falou sobre câmaras pilares, Stope and Pillar, Shin Gauge Stoping, VCR, Sublevel Stoping. Acho que a gente ficou por aí, né? A gente falou dos Blast Hole Method e as variações que a gente tem, né? Hand Stope e assim por diante. Hoje a gente vai falar sobre esses métodos de lavra e a gente já caracterizou, vocês já fizeram prova sobre isso, então acho que já está bem claro para todo mundo que a variação a partir de agora, essa diferenciação que a gente tem do método de lavra, está relacionado diretamente à classificação geomecânica e isso vai influenciar as nossas atividades. Tá? Então, nesse caso específico, como a gente já apresentou a aula de hoje, a gente vai... deixa eu só ajeitar aqui. A gente vai começar tratando de que essa segunda categoria, parece até que é algo pejorativo falar que é algo de segunda categoria, mas não é a intenção, só para que a gente fale que essa segunda classe dos métodos de lavra está relacionada aos métodos onde as minas possuem suporte artificial, e aí eu volto àquele conceito e o pedido para que vocês não confundam que nesse caso o suporte ele é global, muda, tá? Esse tipo de suporte ele é para estruturas que elas não têm um tempo de autossustentação muito grande. Tá? Então a gente precisa gerar suportes além da própria rocha para que ela se mantenha estável. Tá? Os métodos suportados são os métodos que requerem estruturas para fornecer apoio suficiente para manter a segurança e estabilidade durante os processos de explotação do bem mineral. Então aqui a gente precisa tomar mais cuidado com as nossas atividades. Beleza? Então, nesses casos específicos, a gente sabe que os métodos com auxílio de suporte artificial são utilizados onde as aberturas não possuem capacidade de se autossustentar durante toda a vida útil e onde os abatimentos ou subsidências não são tolerados. Essa última frase ela é para diferenciar do que a gente tem da classe do desabamento de teto, que a gente vai falar na aula que vem. Então, os pilares formados através do maciço rochoso original são a última forma de controle em mineração subterrânea, porque eles são capazes de fornecer um apoio semi-rígido, mas também por pouco tempo. Tá? Em muitos métodos horizontais, pilares naturais são utilizados como suporte primário e usa-se os métodos mais simples de suporte artificial, como tirantes e madeiras, por exemplo, para complementá-los. O tirante, pontualmente, a madeira, mas ao longo de toda a atividade. Os métodos verticais podem-se utilizar pilares naturais para cercar o desmonte, mas os pilares são impraticáveis porque interferem nas produções, tá? Mas ainda assim eles são deixados como estruturas temporárias ali quando possível. Tá? Então os suportes artificiais na forma de pilares compostos por material de aterro são usados para controlar o maciço rochoso e fazer a produção da mina segura e produtiva. Então, quando a gente usa esse material de aterro, né, que é o reenchimento, ele serve justamente para a gente procurar, né, que a gente mantenha a segurança e a produtividade. E a forma dos sistemas de suportes artificiais para o método de lavra, que a gente tem que fazer uma avaliação da capacidade natural de suporte da carga, que deve ser um pré-requisito, até para a gente saber como que esse reenchimento, né, no caso da forma de trabalho com reenchimento, ela vai ser utilizada. Então, os testes de mecânica de rocha são utilizados para avaliar as propriedades estruturais da rocha. A gente nunca pode esquecer que a mecânica de rochas ela é extremamente importante para a gente. Né? Se eu não usar a mecânica de rochas bem, eu posso estar trazendo problemas para mim. Tá? Então, é sempre importante, lembre-se de fazer o RMR e o Q, o sistema Q, para que a gente consiga entender como fazer. Então, compreender a capacidade da rocha suportar uma carga, a gente pode utilizar o RQD com base nas avaliações de testemunho de sondagem. Isso vai dar uma análise prévia, mas o ideal é que a gente use
as outras classificações geomecânicas. Essas variáveis são importantes na hora de determinar qual método de lavra a ser empregado, e a gente já sabe que estamos falando do grupo de suporte artificial. Tá? Então, quando a gente trata dessa classe, a gente sabe que a classificação da rocha traz que ela é de moderada a fraca, e a gente tem 3 métodos nessa classe, são bem mais do que 3, tá, pessoal? Eu citei 3 aqui, mas tem diversos outros, porque esses suportes amadeirados aqui, esses daqui para baixo, tem o Top Slicing Method e assim por diante, mas os com madeira são mais antigos e ultrapassados, né? Já o Cut and Fill Stoping, corte e enchimento, esse sim é o método mais utilizado dessa classe, tá? Então, os métodos de Cut and Fill e Stoping são aplicados para rochas de competência moderada, enquanto o Square Set Stoping é utilizado em rochas não competentes, tá? O que é o Square Set Stoping, o Stu Stoping? Quando o Stu Stoping, os meus pilares são de madeira. O Square Set Stoping, sabe na casa que a gente tem coluna e viga em cima, coluna embaixo? O Square Set Stoping você tem que fazer essas estruturas de madeira, tudo sequenciado, então ela é bem mais difícil. Então o Square é quadrado, né? Então você faz seções quadradas com madeira. Então por isso que ele vem cada vez mais sendo inutilizado. Esses 3 métodos são utilizados em corpos verticais e eles apresentam uma queda com essa aplicação nas últimas décadas, principalmente porque eles são caros, tá? Mas ainda assim o Cut and Fill continua sendo utilizado devido à sua versatilidade e permite uma variedade de métodos mecanizados. Eles são caros porque quando você usa madeira é caro e você tem um problema ambiental. Imagina você ter que botar a mina inteira, tá, com madeira, então o suporte com madeira se torna caro. Madeira ela estraga, quando ela estraga ela gera metano, tem risco de explosão, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. E também pelo fato de que ela não tem grande capacidade de carga. Quando se trata do reenchimento, o reenchimento é caro, porque querendo ou não, vamos considerar que você faz reenchimento com backfill, com rejeito, né? Quando você faz o reenchimento com rejeito, você sobe com minério, desce com rejeito, sobe com minério, desce com rejeito. Isso é caro, né? Porque, querendo ou não, você está sempre transportando material e esse transporte ele se torna caro. Você tem um maior fluxo de equipamentos ali dentro, gera atraso no transporte, atraso nos processos, você pode gerar fila, isso tudo é bem ruim, tá? Então aqui a gente tem um exemplo clássico, né? A rampinha. Imagina aqui uma única rampa para a nossa atividade, tá? Primeiro nível de trabalho, então aqui já foi feito a lavra em avanço, só para a gente lembrar, uma lavrinha em avanço, a gente está aqui já continuando o maciço nessa sequência, e do lado de cá está tendo o reenchimento, tá? Então aqui está rolando já o carregamento do reenchimento, e a gente está fazendo a nossa operação para manter esse lado de cá seguro. Então eu posso reencher, tá? Aqui já são níveis reenchidos, então a gente pode ver que a nossa abertura secundária ela vai sendo elevada com o passar do tempo, tá? Então para que você possa fazer o nível de cima, você tem que terminar, você tem que completar o nível de baixo. Então essas são as nossas operações, e esse caninho aqui que ele mostra como número 1 é o nosso sistema de ventilação, tá? Então aqui embaixo a gente está tendo, nesse caso aqui pode estar acontecendo um carregamento ainda do material desmontado, tá? Para que a gente possa fazer depois o reenchimento. Gleicon, seu reenchimento é sempre assim? Não, eu vou falar depois para vocês que existem algumas formas da gente fazer reenchimento. Por exemplo, tem hoje em dia uns tipos de pasta, tá? O que eu chamo de fluido super denso, que eles vão colocando e ele já vai tipo que como um cimento fechando todo aquele nível. Mas vamos lá. Corte, enchimento, cut and fill, tá? É a única metodologia ou que desse tipo de método de lavra que ainda é utilizado. Os outros ainda são, mas em níveis bem menores, principalmente em operações quase que familiares, tá? Onde o minério é extraído em fatias horizontais e a câmara vazia é preenchida pelos estéreis gerados ou pelas tecnologias mais novas com fluidos, tá?
fluidos se transformando pasta, cimento, alguma coisa nesse sentido. E essa metodologia possui diversas variações com a extração do minério em diferentes direções, mas o mais comum é do jeito que a gente viu na imagem anterior. Tá? A operação de enchimento é normalmente feita após cada fatia horizontal ser removida, então eu tiro toda aquela fatia, faço o reenchimento, até porque eu preciso subir na fatia de cima. Tá? Quando eu subo na fatia de cima, subir para cima é feio, né? Mas quando eu vou para a fatia de cima, a de baixo tem que estar toda estabilizada já, porque querendo ou não, ela serve de plataforma de trabalho. Estima-se que 3% das minas subterrâneas do mundo utilizam essa metodologia, uma quantidade bem pequena, tá? Principalmente porque ela é um dos métodos de lavra que tem o custo de operação mais alto. Tá? Então, a gente pode ver aqui, né, aquele videozinho da atlascópico. Espero que dessa vez não tenha áudio, porque no vídeo passado até reclamaram comigo que eu deixei o áudio aberto, então o que eu falei e o áudio do vídeo estavam batendo. Mas aqui a gente faz todo o processo de desenvolvimento e eu defino quais são as seções que eu quero trabalhar. Então eu defino quais são os níveis. Tá? Depois dos níveis serem definidos, aí eu posso fazer a minha abertura de desenvolvimento e aí eu vou fazendo nível por nível. Tá? Um lavra em avanço, nesse caso, ele mostra avançando de uma vez para os dois lados e depois ele vai fazer o preenchimento, nesse caso, com uma pasta. Tá? Então ele fecha esse nível e depois você já começa a trabalhar no nível de cima. Tá? Então você já está deixando ele disponível para o desmonte. Então você pode até ver que sua rampa ela muda de inclinação. E aí você acessa o próximo nível e você faz todo o desmonte e depois você faz o reenchimento para que você possa subir para o nível acima. Beleza? Então aqui reenchimento com pasta. Tá? Gleico, eu posso trabalhar só nesse nível? Não, você pode trabalhar em níveis diferentes, tá? Só que você mantém a distância para que não tenha a sinergia das operações. Tá? Então aqui a gente vê, olha a lateral aqui, ó, como é necessário o uso de tirante para proteger ali onde o equipamento está trabalhando. Você precisa ter mais cuidado com a ventilação, mas também fica mais fácil de você ventilar porque está concentrado. Tá? E aí você faz o carregamento, depois você faz, né, aquele ciclo básico que a gente já tinha visto. Tá? Aqui ele já está concretando para conseguir ter estabilidade, está colocando os tirantes. E é visível que é uma lavra bem seletiva, né, pessoal? Só vai no corpo do minério. Diluição bem baixa aqui. Tá? Porque querendo ou não, ele é caro, então você não pode estar tirando o estéreo à toa. Então, é uma lavra ascendente, onde você pode trabalhar mais de um nível ao mesmo tempo, mas você separa bem essas camadas onde você está trabalhando para evitar problema de sinergia das operações. E aí você vai lavrando e vai subindo os seus níveis, mas você precisa deixar uma zona segura ali no meio para que você não influencie, né, para que você não tenha risco de desabamento. Então, querendo ou não, parte do meio do seu corpo do minério ali, ele não é lavrado, tá? Para você não ter risco de acidente. Tá? Então, esse é o método de cut and fill, corte e enchimento. O material de enchimento utilizado nesse método varia do tipo de suporte requerido e o material por estar disponível por responsável pelas atividades. Então a gente tem o reenchimento com estéreo, o waste fill, um preenchimento pneumático, que é o pneumatic fill, ou hidráulica com lâmina diluída, que é o hydraulic fill with distillate slurry, e a gente tem os fluidos super densos com um preenchimento hidráulico. Tá? Hoje em dia esses aqui já passam a ser mais utilizados porque eles já são mais estáveis, você já consegue trabalhar de uma forma mais tranquila. Tá? Mas aí eles são mais caros, né? Você tem que comprar a lama, né? Então aí fica mais, tem que comprar esse fluido. O estéreo estéreo e rejeito você já produz ele ali mesmo, mas você tem um problema de compactação quando a gente trata deles, né? Querendo ou não, a gente lembra que há um empolamento. E como que o seu equipamento ele vai comprimir aquilo ali direitinho para garantir a estabilidade da operação que vem em cima? É um pouco mais complexo.
Então aqui a gente tem mais um videozinho para vocês verem o processo agora da Sandvik, tá? E eles mostram para a gente o mesmo tipo de operação, né? A gente consegue visualizar como são feitos os procedimentos, tá? E aqui eles mostram também essa separação entre os níveis para evitar sinergia, né? Vocês podem ver que nesse caso ele até escalona as operações. O de baixo está fazendo carregamento, de cima perfuração e assim por diante. No meio do caminho, eles fazem um overpass para evitar desse transporte de equipamento, leva tudo para o nível mais abaixo, tá? E desse nível mais abaixo você faz o içamento do material desmontado. Então essa é a grande importância desse nosso famoso overpass, né? Que já falamos tanto sobre ele. Então aqui a gente vê essa separação dos níveis e por mais que a teoria fale, né, que a gente possa ter desmontes diferentes, o normal é a gente ter esse desmonte em avanço, né? E aí a gente vai fazendo as nossas operações. Tá bom? Então aqui a gente vai vendo, ele vai mostrando pra gente. Se você quiser ver esse vídeo na íntegra, ele tem no YouTube. Só você colocar Sandvik Cut and Fill, né? É um videozinho, ele é mais longo, não tem áudio, tá? E ele mostra bem detalhadamente como são todas as operações nesses métodos de Lavra, né? LHDzinho ali fazendo a operação e assim a gente segue o processo. Eu vou esperar só até ele chegar na parte do reenchimento, só esperando que não demore muito. Acho que esse vídeo tem 2, 3 minutos. Eu queria que ele chegasse logo, eu não estou conseguindo adiantar o vídeo por aqui. Então aqui está acontecendo o carregamento. Vocês devem estar ouvindo o meu computador não reconhecendo o meu telefone que está carregando. Aqui está acontecendo o desmonte, carregamento e desmonte e assim por diante. E aí você vê que foi feito todo uma abertura e agora sim ele está vindo com o processo de reenchimento, né? Então ele já vem com toda a tubulação, vai chegando na operação e vai fazer esse reenchimento do nível que já foi explotado. Então aqui agora ele começou. Me perdoem porque esse vídeo ele é bem mais lento. Então ele já faz todo o reenchimento, completa todo mundo e já abre um pouco da seção para você fazer o nível superior. Beleza? Eu não vou deixar o vídeo acabar porque ele é meio longo. Então a gente já pelo menos tem a ideia de como isso tudo funciona. Tá? Deixa eu só ver aqui. A grande vantagem do método com preenchimento hidráulico é que esse método pode ser complementado com o uso de cimento projetado a fim de alcançar um preenchimento que o preenchimento com sua consistência, mas hoje em dia as pastas já são mais estáveis e melhores para esse tipo de operação. Tá? O uso de preenchimento hidráulico com lama diluída traz o problema da grande quantidade de água utilizada, né? Querendo ou não, a gente tem essa questão. A água hoje em dia é um item de luxo, né? Então as companhias preferem o uso hidráulico super denso sempre que possível para evitar esse tipo de problemática e a questão ambiental também. Então, nesse tipo de lavra, os pilares eles podem ser utilizados como suporte principal, mas aí a gente continua não tendo esse tempo de autossustentação muito grande, mas ele melhora um pouco esse tempo de trabalho, então já favorece a nossa operação. As frentes de lavra são preenchidas e os pilares podem ser recuperados, parcial ou totalmente, mas torna mais difícil. O minério ele já não é tão forte assim, então se você tentar recuperar o pilar, você pode estar gerando problema de instabilidade. Tá? E o tempo de colocação do preenchimento ele é crítico para o sucesso do método, porque
ele pode estar num local onde gere problema, então você tem que reencher. Sempre que você tiver aquele tempo de autossustentação, a gente sempre pede e recomenda o tempo de meia-vida. Então vamos dizer que o meu tempo de autossustentação é de 10 horas. Em 5 eu já reencho. Tá? Para evitar, eu não vou deixar um funcionário meu, um colaborador meu, trabalhando no lugar faltando 20 minutos para colapso. Né? Não é seguro a gente fazer isso. Então, sempre que possível, a gente tem que garantir a segurança das nossas operações, dos nossos colaboradores, equipamentos e assim por diante. Então, esse tempo de recolocação do reenchimento é extremamente crítico. Tá? Nesse método de lavra, a gente tem uma produção em escala moderada, principalmente pelo fato de que eu tenho que trazer o reenchimento, eu tenho que finalizar um nível para que eu possa começar o outro. Tá? Então, a gente tem bastante problema. As frentes de lavras podem ser designadas na mesma forma que outros métodos de exploração vertical, então fica fácil da gente estar trabalhando. E as dimensões da lavra são influenciadas pelo fator de mecanização e tais facilidades de acesso, capacidade de manobra dos equipamentos, taxa de produção desejada. No próprio vídeo a gente vê ali um jumbo, quase que a palavra não veio, um jumbo de perfuração, que ele conseguia aumentar o nível dele, né? Então ele conseguia perfurar seções maiores, então isso facilita. Tá? Esse método de lavra ele pode estar trabalhando em frente que eles variam de 2 a 30 metros, então a gente tem toda essa largura, essa potência, né, da operação de 2 a 30 metros. E as variáveis como as mecânicas da rocha também vão influenciar essa nossa extensão. Já alturas das frentes de trabalho, né, a diferença entre elas, a gente pode ter de 45 a 90 metros e o comprimento pode estar na faixa de 60 a 600 metros. Tá? Isso mostra pra gente que pode acontecer lavras muito longas. Tá? Nessa primeira aqui eu errei, desculpa. A largura é aquela largura como se fosse a largura da via, né? Então aqui ela pode ser de 2 a 30 metros, mas geralmente elas são bem filonares, bem pequenininhas. A inclinação máxima que a gente pode ter das vias são de 15 a 20% na frente de lavra, mas a gente sabe que por definição, né, do desenvolvimento de mina, o ideal é que a gente não passe de 15%, né, da inclinação da via. A metodologia é utilizada para rochas competentes, rochas fortes, as rochas encaixantes, mesmo sabendo que o nosso minério ele é fraco. Tá? Então isso permite que as nossas rochas permaneçam abertas só com tirantes ou com a gente use tirante e tela durante as operações, mas elas não podem ser fortes o suficiente, senão a gente lavraria com sublevel stoping, por exemplo. Tá? Então, na sequência de desenvolvimento, a gente tem a utilização mais comum, tá? Que a gente sabe que é perfuração, carregamento com explosivo, desmonte, o carregamento do material desmontado, a gente vai fazer estabilização, abatimento de choco e aí a gente começa ventilação e a gente começa o ciclo de novo. Tá? Mas a diferença aqui é que a gente tem agora o processo de reenchimento, né? Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso também. Tá? O transporte se dá por draw points, que são aquelas aberturas para fazer a remoção dos materiais, e os crosscuts através de corte de destino minério, mas a gente também pode estar utilizando os ore pass. Tá? Lembrando, no videozinho da Sandvik ele mostra bem os ore pass sendo utilizados ali na interligação com os crosscuts ou com as nossas galerias, né? Travessas, travessões, que é como o pessoal gosta de chamar. Né? Então, o nosso ciclo de operação, a gente pode ter utilização de equipamentos a diesel, tá? E isso torna o processo produtivo e eficiente, mas sempre que a gente tem equipamento a diesel, a gente tem que lembrar que ele gera fumaça, né? Querendo ou não, e isso gera para a gente ventilação. Vocês vão ver isso semestre que vem. Equipamentos a diesel precisam de mais ventilação do que equipamentos elétricos e a bateria, por exemplo. Tá? E as seguintes operações são utilizadas. Né? A gente tem a perfuração, a gente viu ali um jumbo de perfuração nesses dois vídeos explicativos. Tá? A gente pode ter a utilização de tipos diferentes de explosivos. Né? A gente pode ter anfo, emulsão, pode ter gel, por exemplo, tá? Iniciadores elétricos ou não elétricos, então pode utilizar uma gama de explosivo.
Um desmonte secundário, a gente pode ter, por exemplo, um martelo hidráulico ou pneumático, a gente pode fazer a detonação secundária. O carregamento ele pode ser por LHD ou por carregadoras frontais, o transporte também pode ser por LHD. Caminhões, se essa minha largura ela for maior do que daquela que o videozinho mostrava, que era de 4 ou 5 metros, você pode ter equipamentos maiores trabalhando ali dentro. E isso tudo vai depender do corpo mineral também e das características que ele garante dessa abertura. Tá? No Cut and Fill, a gente requer operações de preenchimento sejam integradas às operações de produção. Quando é operação com pasta ou com aqueles fluidos super densos, hidráulicos e tal, você termina o nível para depois você fazer o nível de cima. Então a gente tem todas essas relações também sendo utilizadas. Tá? Só estou conferindo aqui porque eu acabei de fazer um vídeo que o slide não apareceu. E agora eu só estou vendo se no softwarezinho aqui está aparecendo tudo direitinho. Acabei de perder 55 minutos de vídeo. Mas tudo bem, vamos lá. Esse método produz uma certa quantidade de descontinuidade porque o ciclo de produção normal pode ser interrompido, principalmente quando você tem reenchimento com os seus estéreis e rejeitos, porque você vai ter essa movimentação ali dentro. Tá? Quando você tem o uso das pastas, você para a atividade, termina o nível, para quando estiver seco você fazer o nível superior. Então isso atrapalha um pouquinho o seu ciclo de operação. Tá? Os preenchimentos são muitas vezes necessários, o próprio material de enchimento poderá interferir na produção normal, até pelo que a gente já falou 78 bilhões de vezes hoje. Tá? Então aqui, por exemplo, você tem um LHD, por essa imagem a gente não sabe se essa LHD está transportando ou mineral ou reenchimento, mas vamos considerar que é o reenchimento. Tá? Faça esse favor para mim e considere que esse aqui é o nosso reenchimento. E aí eu pergunto para você, como que eu compacto isso? Como que isso vai ser compactado na mina? Será que vai garantir a estabilidade? Então meu equipamento ele tem que vir, chegar até o final, empurrar isso tudo na parede. E quando empurra tudo na parede, a gente pode não ter a compactação desejada, né? Porque querendo ou não, dependendo da altura, o equipamento ele não vai conseguir compactar bem. Então por isso que ele já não é tão seguro assim. Tá? Mas quando a gente faz essa compactação na parede, na forma de trabalho das aulas anteriores, a gente estaria trabalhando com o Stoßbau. Lembra disso? O Stoßbau é a forma de trabalho que o método de Lavra está utilizando. Tá? Então, nas condições para o uso do método, a gente sabe que a resistência do minério tem que ser de fraco a resistente, e esse resistente a gente tem que tomar algum cuidado com relação a ele. A teoria diz que pode ser de fraco a resistente, mas a gente sabe que é de fraco a moderado. A resistência da rocha também é de fraco a resistente, sendo ela resistente, a gente tem um tempo de autossustentação um pouquinho melhor, tá? Com um depósito tabular, que pode ser irregular ou descontínuo. A gente viu no vídeo, por exemplo, que ele era bem irregularzinho, ele era tabular, mas ele era bem irregular. O depósito ele pode ser íngreme, menor do que 45 graus, mas quanto mais plano for esse local, a gente consegue trabalhar de forma melhor, né? Quanto mais tabular com essa inclinação, a gente consegue trabalhar melhor. O minério ele tem a distribuição de teores geralmente moderada, e o tamanho do depósito ele pode ser de 20 a 30 metros, ou seja, essa largura que a gente está tendo para trabalhar, e a profundidade ele pode chegar até 2.400 metros. Esses valores que a teoria diz, a prática mostra que é tudo diferente, né? Mas se a teoria fala, a gente mostra para vocês, mas o que a gente precisa entender é como que funciona o método, mas esses números não se preocupem com eles. Tá? A vantagem desse método é que a gente tem uma produtividade moderada, com taxa de produção moderada. Como a gente já viu nos 2 vídeos, ele tem uma boa seletividade, dificilmente você corta o que está no estéreo, então você tem baixa diluição, tá? Um baixo custo de desenvolvimento, você tem poucas vias de acesso. Tá? Capital de investimento moderado, você tem alguns equipamentos que você tem que comprar, tipo os jumbos e os equipamentos de carregamento e transporte. Ele é adaptável, completamente adaptável à mecanização. Ele é versátil, flexível, adaptável. Dependendo de como for, você pode mudar ou se adaptar àquela situação. Ele tem uma recuperação que pode chegar até 100%. Isso se você conseguir recuperar os pilares, se você os deixar. Com diluição baixa, tá? Dificilmente você vai tirar
o seu estéreo, e os estéreos podem ser utilizados no preenchimento, e ele tem um bom histórico de segurança para esse método de lavra, tá? Até por conta das operações serem bem mais condensadas. Tá? Como desvantagem, você tem um custo de mineração bastante elevado por conta do reenchimento, dessa movimentação. O manuseio do reenchimento pode ser até 50% do custo de mineração. As operações de reenchimento vão interferir, tá? Querendo ou não, durante o reenchimento algumas operações param. Ele deve fornecer aberturas para os equipamentos mecanizados, então aí você precisa de equipamentos de aberturas suficientes para todo mundo estar se movimentando ali dentro. O trabalho sempre é intenso e requer profissionais experientes, até pelo fato do reenchimento ser uma operação mais complexa. Tá? E aí, no Brasil, de acordo com aquele RAL, né, Relatório Anual de Lavra de 2012 que eu falei para vocês, 11 minas estão classificadas como sendo de corte e enchimento. Né? Então a gente tem a maior parte delas de minerais metálicos, tá? E a gente tem aqui, né, descrito, né? A gente tem ouro, níquel e só uma desenho de feldespato em Minas Gerais, tá? Então a gente vê quase todo mundo aqui trabalhando com cut and fill, tá? Então geralmente para minerais metálicos. E vale a pena, né? Aquilo que eu falei para vocês uma época com relação à economia. Nesse caso, vale a pena você gastar um pouquinho mais. O ouro, por exemplo, gastar com ouro é besteira. Né? Querendo ou não, vale a pena você ter um método seletivo, você tirar todo o ouro possível, tá? Ainda mais quando você tem concentrações altas de ouro. Então, é interessante você utilizar essas metodologias e aí você justifica o custo elevado, né? Com relação ao stoping, tá? Ele é um método onde a gente usa madeira e, nesse caso, a gente consegue fazer o pedra-parafuso, quando a gente chama, né? Eles usam o parafuso para prender a rocha encaixante, né? Lançando corpos de minério. Onde os métodos pode ser aplicado a corpos de minério que tem mergulho de 10 a 45 graus e ele muitas vezes utiliza pilares artificiais do próprio tipo dos materiais para suportar o teto, tá? Então aqui a gente vê que é um sistema bem complexo, esquisito para a gente estar trabalhando, tá? Então a gente tem essas estruturas de madeira fazendo a contenção, tá? Aqui por baixo é como se fossem as aberturas aqui, todas elas com madeirinha, tá? Fazendo o suporte. É uma situação bem complexa e esquisita que a gente tem nas nossas operações, por isso que eles já dificilmente eles são utilizados, tá? Então a gente pode ver que aqui as estruturas são utilizadas para suportar o nosso teto com madeira, que aí já não é legal, e a gente já falou um pouquinho sobre isso. Se puder, não use, tá? O Square Set Stoping é o que eu falei para vocês, que eles vão fazer o uso daquelas estruturas de madeira quadradas, tá? Então ele até fala, né, que as paredes e o teto em volta da escavação são apoiados por um sistema de intertravamento de parede de madeira, tá? Um conjunto quadrado, e esse conjunto consiste em um poste vertical ou pilar vertical e dois membros horizontais colocados em ângulos mutuamente certos. Então você vai fazendo aquela estruturazinha de madeira bem bonitinho, né? Difícil, mas bonitinho. O processo de mineração é lento e só o minério suficiente é escavado para dar espaço à instalação de cada conjunto sucessivo de madeira. Então você tem que lavrar, colocar aquele sistema de madeira, lavrar mais um pouquinho, colocar aquele sistema de madeira, lavrar mais um pouquinho, botar madeira. Então é demorado, trabalhoso, cansativo e não vale tanto a pena. Os desmontes são geralmente o material extraído em pisos ou painéis horizontais, e os conjuntos de cada andar sucessivo são enquadrados na parte superior do piso anterior. Então a gente tem aqui um videozinho, né? Ou pelo menos devíamos ter um videozinho que não abriu o meu vídeo. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo abrir esse videozinho aqui para vocês. Vai ficar a tela preta um pouquinho, mas não tem problema não, que eu vou colocá-lo aqui para vocês agora.
Ele não abriu. Então a gente vai falando um pouquinho sobre ele enquanto eu estou resolvendo esse problema, tá? Nesse caso específico, a gente vê uma estrutura, um corpo mineralizado aqui dentro, e esse corpo mineralizado ele vai ser protegido por um sistema de madeira. O vídeo começou sem que esteja pronto para vocês. Eu estou ajustando isso agora. Como eu falei para vocês, os problemas iam acontecer, e esse aqui aconteceu logo de cara, para ficar bonito para o meu lado. O vídeo vai começar sem estar aparecendo para vocês aí. Vamos ver se agora vai dar certo. Deixa eu tirar o áudio dele aqui para não explodir de novo. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Agora deu. Olha aí o método Square Set Estopo. Tá travando bem, né? Agora foi? Parece que sim. Pronto, ele vai mostrar uma seção pra gente de como que é esse método de lavra. Então ele fez um corte transversal, né, pra gente dar uma olhadinha. E agora ele vai apresentar as operações. Então ali vocês vão vendo que estão sendo feitos galerias de trabalho, tá? Nessas galerias de trabalho elas vão sendo desenvolvidas, né? Então agora ele vai dar um zoom em uma dessas galerias. Então ele está mostrando um desmontezinho sendo realizado, tá? Toda a perfuração sendo feita para que a gente possa avançar o método de lavra. Então, material desmontado. Então, a partir de agora ele precisa da estrutura de madeira para suportar essa região. Então, uma estruturazinha de madeira que vai sendo colocada agora. Então ele vem lá com os pilares de madeira, não, os postes de madeira, na vertical, e agora vem os na horizontal. E aí você tem que fazer isso para todo o corpo mineralizado, tá? Então aí a gente vê quão complexo é essa dificuldade. Então aí ele chama de postes e sombreiro, que seriam os nossos pilares e vigas, tá? Então vocês vão vendo como que é complexa essa atividade toda, né? Toda vez que você vai avançar, você avança e suporta, avança, suporta, avança e suporta. Imagina se tem que fazer isso para todas e corpo mineralizado. O negócio não vai ficar bom pro seu lado, né? Bem complexo, bem difícil, bem trabalhosa a operação, né? Então, a gente vai vendo toda essa questão sendo realizada. Imagina você fazer isso para todo o corpo, literalmente em todas as direções, né? E aí você vai vendo que não é um sistema muito complexo, por isso que ele não é tão utilizado, tá? Então, depois ele vai mostrar que todo o corpo mineralizado vai ser lavrado e você vai fazer isso para todo mundo e aí você consegue finalizar o seu corpo, tá? Então, ele vai mostrando a diferença dos níveis, como que isso está acontecendo, como está sendo lavrado, para que você possa chegar nesses seus subníveis aí, né? Para a sua operação. E assim a gente tem o método de lavra propriamente dito.
Você pode ver que mais um nível foi explotado ali no meio. Tá? Ele está mostrando para a gente. O relém, nesse caso, é um reenchimento que ele está colocando para garantir a estabilidade. Então, você, além de tudo, ainda está fazendo um reenchimento, né? Então, você vai fazendo nível a nível até chegar em todo o seu corpo, e assim você vai na horizontal e na vertical, tá? E aí você vê que é um procedimento meio chato de se fazer, digamos assim. Beleza? Dessa forma, a gente acaba essa aula de hoje, a gente acaba corte e enchimento, uma aula bem curtinha, só porque da semana passada foi uma aula mais longa, essa semana a gente acaba rapidamente. Na semana que vem a gente vai falar sobre semana que vem a gente vai falar sobre os métodos de sem suporte, né, o desabamento de teto, e a gente finaliza a nossa disciplina. Beleza? Tem uma aula no YouTube da turma de perfuração e desmonte falando sobre o desmonte subterrâneo. Se você não viu isso ainda, dá uma olhadinha lá nessa aula, que ela é bem interessante, encaixa bem no que a gente está falando aqui, e ela serve bastante para um pouquinho também abrir a nossa cabeça com relação aos métodos de lavra e as formas do desmonte de cada tipo de operação. Beleza? Então, ficamos por aqui. Um grande abraço para vocês. Até semana que vem. Valeu!